nós estamos vivendo agora, em 2018, 2017, 2016, um estado de exceção no Brasil, né? E a minha resposta é provocadora, e depois a gente pode conversar sobre isso, a gente pode, eu espero que a gente tenha um tempinho para debate, ainda que o tempo esteja curto, né? Mas a minha resposta é sim e não. Estamos e não estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. E aí é preciso a gente se afastar um pouco das construções jornalísticas, das construções ideológicas, das construções interessadas, tanto à esquerda quanto à direita, que giram em torno dessa expressão, né? Para responder essa questão e entender a profundidade da situação, a profundidade negativa da situação político-jurídica que nós vivemos, temos que entender de onde surge essa expressão, o que se quer dizer com ela, qual que é o seu sentido originário e quais são as mutações históricas que ela foi sofrendo ao longo do tempo, né? A primeira coisa que nós temos que ter em mente, a primeira ideia que nós temos que levar em consideração é que estado de exceção, escrevi tudo com maiúsculo aqui, está errado, deveria ter escrito com minúsculos, mas a expressão estado de exceção não é uma forma de Estado, né? Quando a gente estuda, por exemplo, teoria do Estado, nós vemos que o Estado, essa estrutura que surge lá no século XIV como unidade territorial, populacional e de soberania, ela assume diversas formas ao longo da história. Nós temos o Estado medieval, o Estado absoluto. O Estado medieval não existe exatamente, mas temos formas pré-estatais no medievo. Temos o Estado absolutista, que é sim a primeira forma. Temos o Estado liberal, temos o Estado social, temos o Estado socialista. Temos diversas formas de Estado, né? O Estado de direito, enfim. Quando se escreve, quando se faz referência a essa expressão Estado de exceção, nós não estamos fazendo referência a uma forma estatal, né? A expressão Estado aqui ela é muito infeliz, porque ela, na língua portuguesa e em outras línguas neolatinas, ela traz essa percepção falsa de que estaríamos tratando de uma forma de Estado. A palavra mais exata para utilizarmos aqui seria estágio. Estágio. Estágio, momento, situação de exceção. Claro que a palavra Estado também tem esse significado na língua portuguesa, né? Se nós pensarmos, por exemplo, até em termos físicos, né? Os estados da matéria, são os estágios, são as situações, né? Mas, claro, quando a gente está falando de um termo político-jurídico, a gente já pensa em termos de Estado como forma estatal. Não. Aqui a gente está falando de estágio de exceção, momento de exceção. E a partir dessa percepção, a gente pode, então, traçar uma breve história do estágio ou Estado. Vou falar só Estado, exceção que é a expressão já mais conhecida, mas vocês tenham em mente que é estágio, né? Situação. A gente pode traçar uma breve história do estado de exceção. Quando é que começa a se pensar, basicamente, essa estrutura? Vou fazer referência a 3 autores, deixar os nomes deles aqui, para a gente discutir muito rapidamente. Carl Schmitt, Walter Benjamin, os dois alemães, que de alguma maneira desenvolveram a sua obra na primeira metade do século XX, e um autor bastante contemporâneo, vivo, e um dos mais, digamos assim, renomados autores que trouxeram para o debate contemporâneo a discussão do estado de exceção, que é um italiano chamado Giorgio Agamben. Então, fazendo referência a esses 3 autores, a gente consegue fazer uma historização mínima assim, do que é o estado de exceção. O primeiro desses autores, Carl Schmitt, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele, é um jurista alemão com um passado bastante sombrio, fez parte do partido nazista, entre outras credenciais não muito adequadas, mas sem dúvida nenhuma era um sujeito genial em termos teóricos, em termos filosóficos, em termos científicos. Ele é um dos primeiros a trazer, no início do século XX, a discussão à tona sobre o estado de exceção, percebendo que o direito, esse é um tema jurídico, né, que o direito ele não se constrói com base na normalidade, que a norma para se aplicar à normalidade, ela precisa pressupor anteriormente uma situação de caos, uma situação de anomia. Eu estou sempre tentando tirar esse negócio, mas esse negócio fica aqui. Anomia. O pensamento liberal sobre o direito, que o Carl Schmitt combatia nos anos 20, antes de partido nazista, antes de tudo isso, nos leva a pressupor que o direito é configurado como uma série de normalidades, como uma série de previsibilidades.
Claro, a gente lê qualquer manual de direito, até a nossa percepção, digamos, cotidiana, diária, nos leva a pensar que o direito é composto de regras. Mas uma visão que se pergunte de onde vêm essas regras vai nos levar a uma conclusão paradoxal. Para fazer surgir a regra, para criar a regra, eu tenho que pressupor necessariamente um momento não normativo, um momento não jurídico. O direito não nasce do direito. A gente está fazendo aqui uma reflexão que poderíamos chamar hoje de genealógica ou arqueológica, que tem muito a ver com as pesquisas do Foucault e do próprio Georg Agamben, que eu vou comentar depois, mais para frente. Mas o direito ele surge fundamentalmente de uma situação de não direito, de uma situação não regulada. O Schmitt ele lança essa tese de que a construção do direito e da política, obviamente, se dá numa espécie de dialética, se dá numa espécie de relação entre momentos de não regulação, de caos, de anomia, ausência de norma, né, e momentos em que o direito se põe enquanto fonte produtora de previsibilidade, de segurança. O Schmitt busca um antecedente histórico muito especial para nos narrar o que é o estado de exceção, né? E dentro dessa dialética de normalidade e anormalidade, que já é um pensamento revolucionário, já é um pensamento bastante diferente dos juristas tradicionais, né? Que só conseguem pensar o direito enquanto normalidade. E tudo aquilo que foge da normalidade é antijurídico, né? O Schmitt tem um pensamento muito mais refinado, né? E esse antecedente histórico que ele busca é a famosa ditadura. Olha essa palavra, ditadura. A ditadura em Roma, por incrível que pareça essa palavra, né, ela é uma palavra latina e ela não tem nenhum sentido necessariamente pejorativo em Roma. Estou falando lá de Roma do século I a.C., II a.C., da República Romana. O que caracterizava a República Romana era a disseminação do poder, a existência de vários centros de poder. Nós tínhamos os cônsules, tínhamos os magistrados, tínhamos os pretores, tínhamos os edis, os questores, enfim. Não é o caso aqui de fazer um organograma do poder romano. Mas a República Romana era uma sociedade, claro que não democrática dos nossos padrões, mas que tinha disseminação, tinha plurificação de poderes. E como tal, isso gera atrito, como tal, isso gera dificuldades. E diante de algumas situações urgentes e graves, uma ameaça, por exemplo, de guerra civil, ou uma guerra externa com outros povos, ou desastres naturais, enfim, incêndio em Roma, esses poderes, digamos assim, disseminados por toda a República Romana, eles eram reunidos nas mãos de um único indivíduo, nas mãos de uma única autoridade, que recebia esse título constitucional de ditador, né? Isso fazia parte da Constituição Político-Jurídica Romana. Não que eles tivessem um livrinho igual a gente, igual a Constituição do Brasil, não. Mas a Constituição são exatamente aquelas normas que regulam a atividade do poder político-jurídico em certa realidade, né? E na Constituição Romana, esse era um cargo, digamos assim, constitucional, absolutamente dentro das normas, de uma forma mais ampla de se pensar. O ditador era aquele sujeito que, diante de uma situação grave, né, que exigia medidas urgentes e que não poderia aguardar, de alguma maneira, a solução pelas vias normais, pelas vias, digamos, usuais, ele concentrava em si todo o poder executivo e resolvia, de alguma maneira, aquela situação. Tinha prazo, né? A ditadura em Roma tinha prazo de 6 meses, no máximo, tinha que resolver aquele problema em 6 meses, mas já demonstrava essa natureza excepcional do direito. A ditadura era uma instituição constitucional, mas excepcional, que só era conclamada, né, que só era usada em casos graves, né, em casos em que a própria estrutura do Estado, a própria estrutura da República Romana estivesse em jogo, né? O Schmitt pega esse exemplo lá do século II a.C., século I a.C., e traz para o mundo contemporâneo, para os anos 20, na Alemanha, que estava vivendo um momento de extrema instabilidade política. Né? Tudo que eu estou falando com vocês é muito... A gente poderia ficar falando anos e anos e anos, semestres. Por isso eu estou tentando fazer um resumo, mas é importante conhecer as condições históricas em que um termo, uma ideia é posta, para que a gente possa, então, utilizar de maneira correta e criticar de maneira correta também. A Alemanha, nos anos 20, vivia uma grave crise institucional, de alguma maneira parecida com o que o Brasil vive hoje, que vários estados vivem hoje.
como você sabe, em 1919, houve a tentativa de uma revolução socialista na Alemanha. Essa revolução falhou, né? Os líderes foram presos ou mortos. Um exemplo claro, aí, um exemplo conhecido da Rosa Luxemburgo, né, que foi morta, assassinada. E depois dessa tentativa de instauração de uma república socialista na Alemanha, as várias forças que, de alguma maneira, enfrentaram os comunistas e, de alguma maneira, os próprios comunistas também tentam construir uma forma de governo consensual com vários partidos diferentes e com várias ideologias diferentes. Desde partidos de centro até partidos sociais-democratas, cristãos, até partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda. A gente tem uma colcha de retalhos que é estabelecida na Alemanha nos anos 20, né, a partir de 1919, durante os anos 20 todos, e que vai tornando o Estado alemão ingovernável, uma vez que as ideologias em jogo no Congresso, no parlamento alemão, são muitas vezes irreconciliáveis. Se tentou, de uma certa maneira, criar um governo de consenso, mas o que se trouxe foi a possibilidade e a vivência efetiva da ingovernabilidade do país. Então havia situações emergenciais a todo momento. O parlamento não conseguia se entender, né? O parlamento estava todo dividido. Para vocês terem uma ideia, é um parlamento que chega no momento a ter, de um lado, comunistas radicais e nazistas, né, do recém-surgido, quer dizer, surge só nos anos 30 o Partido Nazista como força política, de alguma maneira, de peso. Mas o fato é que existem forças políticas que são muito antagônicas e não se consegue resolver nada no legislativo alemão. Na Constituição de Weimar, né? A Constituição que passou a vigorar naquele momento na Alemanha, recebe esse nome de Constituição de Weimar. Weimar é uma cidade alemã onde foi gestada, de alguma maneira, intelectualmente, juridicamente, a Constituição. Tem um artigo 48 lá, que é um artigo que dá plenos poderes ao presidente, ao presidente para, de alguma maneira, em situações de grave ameaça à Alemanha, de suspender as liberdades individuais, concentrar em si os poderes e, de alguma maneira, resolver a situação de ingovernabilidade que estava se desenvolvendo ali naquele momento. Esse artigo 48, então, é a base positiva, no sentido de direito positivo, direito posto, direito existente. Eu sei que vários de vocês não são da área do direito, quando a gente usa essa expressão direito positivo, não é que seja algo bom, assim, legal. Não. Aliás, não tem quase nada bom, nem quase nada legal no direito. Tirem isso da cabeça que o direito vai salvar a nossa alma, que ao contrário, ele vai nos fazer perder, assim, a possibilidade de vida digna. Depois a gente fala sobre isso no final. Mas direito positivo, então, é direito posto, né? Não é um direito pressuposto, imaginado, fictício, direito natural. É um direito posto existente. Então, a base positiva estava lá na Constituição alemã, com o artigo 48, que era invocado diuturnamente, né? O que era para ser excepcional, e é gravíssima a situação do artigo 48 na Alemanha, porque ele não apenas concentra os poderes nas mãos do presidente, né? Do presidente do Estado alemão, retirando então todos os poderes do legislativo. Não apenas concentra as estruturas de poder nas mãos do presidente, mas suspende direitos fundamentais, né? Suspende, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, de expressão do pensamento, suspende aquelas limitações ao poder político-jurídico, né? O habeas corpus, o mandado de segurança, as formas que nós temos de nos opormos e garantirmos um espaço de liberdade diante do Estado, tudo isso é suspenso, é como se fosse uma situação de pré-guerra civil. E o que o Schmitt nota é que esse estado de exceção, então, que estava lá no artigo 48 da Constituição de Weimar, ele tinha deixado de ser algo excepcional e passou a se tornar uma prática política, anunciando, então, uma nova, ele chama de um novo nomos, ele usa essa expressão, né? Nomos. Nomos é uma expressão grega que significa direito, mas direito enquanto algo não simplesmente fundado em normas positivas, enquanto uma decisão existencial do aparelho político. Está surgindo um novo nomos, uma nova maneira de pensar o direito. E essa maneira de pensar o direito é pensá-lo em termos excepcionais.
O direito do século XX, nisso ele estava certíssimo, né? Por mais que ele fosse um ideólogo da extrema-direita, cada vez mais se aproximando da extrema-direita a partir dos anos 20, ele percebe que, independentemente de qualquer coloração ideológica, de direita ou de esquerda, a forma de se utilizar o direito no século XX, que é um século de velocidade, é um século de necessidades muito urgentes. É um século em que a gente pode destruir o planeta com um apertar de um botão. É um século em que a técnica vai tomando o lugar efetivo de toda possível política verdadeira, que tem a ver fundamentalmente com uma decisão baseada em critérios, que eu não vou entrar aqui agora, de amizade, inimizade, mas enfim, não vou entrar na obra do Schmitt propriamente dita, mas o que ele está vendo é a substituição da política por uma razão técnica que constantemente demanda superações do direito ou suspensões do direito. Aqui a gente já tem, de alguma maneira, alguns elementos para começar a pensar o estado de exceção. O estado de exceção, então, não é algo que está fora do direito, ele faz parte do direito, é uma estrutura que garante a permanência do direito sob a forma da suspensão. Então, veja, quando se declara o estado de exceção na Alemanha, isso era declarado, sei lá, às vezes de 15 em 15 dias, não é brincadeira isso, em alguns momentos em que o acirramento das posições era intenso, especialmente no final dos anos 20, início dos anos 30, né, ali, e o Schmitt, nessa época, o Carl Schmitt, ele era muito, muito vivaz, assim, ele dizia assim, olha, se continuar com essa estrutura aqui no parlamento, vai levar à implosão da Alemanha. Tem dois partidos que não têm condição de continuar discutindo, porque eles são partidos que têm ideologias opostas e que querem tomar o poder do Estado. O Partido Nazista e o Partido Comunista. E é exatamente o que acontece. Claro que, infelizmente, com o Partido Nazista, né? É ele que toma o poder na Alemanha legalmente. Vocês não têm nenhuma dúvida que o Partido Nazista ele subiu ao poder de forma legal, de forma moral, ética, não, mas de forma legal, respeitando todas as normas constitucionais para tanto. O Schmitt ele demonstra, então, que está surgindo uma nova maneira de compreender o direito como uma estrutura excepcional. Ele publica, só para deixar esse dado interessante para vocês, ele publica em 1922, exato, 1922, um livro que é um clássico de teoria política, é um clássico de filosofia política, de filosofia do direito, que tem um título meio estranho, chama Teologia Política. É um livro de teologia, é um livro que mostra as relações do direito, da política com a religião, nada disso. É um livro extremamente complexo, que não tem como fazer nenhum resumo, por mais sucinto que seja dele aqui agora, mas cuja principal tese é de que os principais conceitos da teoria do Estado, os principais conceitos do direito público, do direito constitucional, né, do direito então que regula o poder, né, esses principais conceitos são, na realidade, conceitos teológicos secularizados. Ele usa essa expressão, secular. O que é um conceito teológico secularizado? É um conceito que originalmente participava, foi criado, estruturado no âmbito da teologia e passou, de uma maneira mais ou menos obscura, a fazer parte da estrutura de conceitos políticos. Né? O que o Schmitt está dizendo é que a nossa política e o nosso direito têm bases teológicas, que nós não queremos ver, porque somos todos liberais, somos todos laicos, somos todos moderninhos, mas o fundo da verdade é que, funcionalmente, não é historicamente, materialmente, mas funcionalmente, há pouca diferença entre o Estado absolutista e o Estado atual, na medida em que as estruturas de poder elas seguem origens teológicas. Aí ele vai fazer uma comparação de diversos institutos, de diversas teorias, para comprovar a sua tese de alguma maneira. Ele fala a ideia de povo soberano descende da ideia de rei soberano, que nada mais é do que um construto que surge com base na ideia de um Deus soberano. Um Deus que pode tudo é igual a um soberano que pode tudo, na época dos absolutismos monárquicos, e é igual a um povo, entre aspas, soberano que pode tudo no Estado de Direito. E que cria a ordem a partir do caos, cria a ordem a partir do nada, né? Assim como Deus criou a ordem a partir do nada. Ele vai fazendo essa série de comparações entre a teologia cristã europeia e os estados europeus, os institutos políticos jurídicos dos estados europeus, até que ele chega no estado de exceção, que para ele é um tema da preferência dele, ele é um grande teórico da exceção. Ele fala, o que é o estado de exceção? De onde que vem essa estrutura político-jurídica? Qual que é o seu símile? Qual que é a sua origem? Qual que é a sua base teológica?
Vocês têm alguma noção? Vocês querem dar algum chute? Estou falando demais porque eu acho que eu perdi muito tempo andando aí, perdido pela UFMG, e não consegui chegar aqui, então estou falando muito rápido. Mas vocês podem falar também, participar. É fundamental não ficar nesse monólogo. De onde será que vem a ideia de exceção? Se a ideia de soberania vem de um Deus onipotente e onipresente, a ideia de soberania popular ou soberania estatal, e o estado de exceção? Vocês têm alguma fala? É do Messias, talvez? Não, o Messias também está nesse meio. O Messias também gera um construto político jurídico. Mas é a ideia, não vai estar próximo. É a ideia de milagre. Uma ideia totalmente teológica que dá base a uma estrutura político-jurídica. O que é o milagre, em termos teológicos? Em termos teológicos, Deus criou o mundo, criou a natureza e ordenou a natureza, criou as leis naturais. Né? Por isso, muitos teólogos não estão nem aí. Se a gente discutir leis naturais, vão dizer, mas Deus criou as leis naturais. Criou noite e dia, criou a ideia de que um ser que nasce, né, cresce, envelhece e morre, etc. Deus criou as leis naturais para, de alguma maneira, o mundo pudesse se ordenar, entre aspas, por si mesmo. Mas diante de situações excepcionais, diante de situações peculiares, diante de situações graves, Deus pode quebrar as leis naturais. O milagre é exatamente isso. O milagre é a suspensão das leis naturais. Não é a negação das leis naturais. Deus não acaba com as leis naturais. Ele suspende, por um momento, especificamente em alguns casos, essas leis naturais. Né? Quando Deus, ou Jesus, né, tem essa coisa de que é 2, 3 em 1, 1 em 3, a Idade Média inteira foi discutindo isso, Jesus, que é Deus também, ele realiza vários milagres, suspendendo as leis naturais. O que está morto não vai nascer de novo, mas ele ressuscita o Lázaro. A água, infelizmente, não se torna vinho normalmente, mas em Canaã, se tornou na festa, nas bodas de Canaã, a água se tornou vinho. E daí para vários outros milagres. Né? São suspensões das leis naturais. O milagre jurídico, diz o Schmitt, é o estado de exceção. É esse momento, o milagre político-jurídico é esse momento em que, de alguma forma, por alguma razão, as normas usuais, as normas, digamos, convencionais, as normas normais, pode parecer um exagero falar isso, mas as normas normais, elas não são simplesmente destituídas, né? Elas não são simplesmente abolidas. Por isso o estado de exceção não é revolução, diz o Schmitt. O estado de exceção não é... O que é uma revolução em termos políticos jurídicos? Né? A gente pode definir de várias maneiras. Mas uma revolução é a substituição de um sistema político jurídico por outro. É pegar um sistema, jogar no lixo e criar outro sistema. Foi o que aconteceu na Revolução Russa, por exemplo. O sistema czarista foi destruído e se colocou o sistema dos soviets russos. É outro sistema. Estado de exceção não é isso. Ele não destrói o direito. Ele suspende o direito. Deixa ele em suspensão. Lá em Roma durava 6 meses no máximo. Né? E o Schmitt está anotando que no mundo contemporâneo, essa suspensão do direito não tem prazo. Porque quem decide sobre o estado de exceção e sobre a sua manutenção e sobre a sua continuidade é exatamente a figura que ele chama de soberano. Aliás, nesse mesmo livro, Teologia Política, né, que ele lança várias teses legais assim, e discutíveis e muito profundas. Uma delas é essa que eu acabei de falar, que todos os conceitos da teoria do Estado, atual, contemporânea, são, na realidade, conceitos teológicos. A outra tese com a qual ele abre o livro, né, a primeira linha do livro, a primeira frase do livro, é que soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Então ele está dizendo, e o Schmitt ele era muito crítico a uma visão, digamos, legalista, ou, eu não queria dizer isso, mas simplória do direito, de entender que o direito está nos artigos de lei. Artigos de lei não prendem ninguém, artigos de lei não fazem impeachment de ninguém, artigos de lei não dão direito nem deveres a ninguém. Quem fazem isso são os homens, são as pessoas, são os seres humanos. Né? E aqui eles têm poder para isso. Então o Schmitt ele começa a dizer que quem decide, em última instância, sobre o Estado, é que é o soberano. Pouco importa o que está escrito na Constituição, quem que é o soberano. Aquilo é apenas uma indicação. Na realidade, eu preciso de uma visão radicalmente realista e não normativista
não positivista no sentido técnico, né, que é aquela visão que vai se orientar unicamente pela letra da lei. Segundo Schmitt, eu tenho que verificar numa situação concreta quem tem o poder de dizer a palavra final, quem tem o poder de suspender o direito. Independentemente do que tiver escrito na Constituição, é esse sujeito ou é esse grupo que é o soberano. O soberano é aquele que dá a palavra final, é quem decide sobre o estado de exceção. Tem várias contribuições interessantes aqui na tese do Schmitt. A gente poderia ficar falando só dele. Mas, na realidade, ele percebe uma coisa, lá nos anos 20, 30, né? Ele percebe uma coisa que estava se tornando comum e cotidiana, que hoje, agora a gente começa a falar um pouco de um outro autor, vou deixar isso aqui do meio para o fim, o Walter Benjamin, né? A gente começa a falar um pouco de outro autor, que é o Georg Agamben. O Agamben é um filósofo político contemporâneo italiano, um dos grandes divulgadores, não apenas do Benjamin, mas do Schmitt também, e que lança uma tese que tem base na obra do Schmitt, mas que tem uma certa originalidade e tem a ver com o mundo que nós vivemos, né? Ele lança um livro chamado Estado de Exceção, é só esse o título. É um livro magnífico, muito bem escrito, fininho, assim, dá para ler num dia. Quer dizer, não dá para ler num dia que é muito profundo, não dá assim, a quantidade de páginas são 120 páginas, algo assim. Mas que ele lança a tese de que já não é possível mais fazer essa distinção que o Schmitt fazia entre momentos excepcionais e momentos de normalidade, onde vigora a norma. O Schmitt acaba construindo essa ideia de que o direito não se funda a si mesmo, o direito sempre é fundado num ato originário e excepcional de violência. Eu gosto do Schmitt, assim, não pelo currículo dele, que é terrível, mas pela realidade que ele fala. O direito não surgiu de consenso, o direito não surgiu de acordo, o direito não surgiu da boa vontade dos seres humanos, o direito surge sempre de um ato de violência. E esse ato de violência é pré-jurídico, e ele não pode ser analisado normativamente. Então, é como se o direito como se eu tivesse o direito aqui no meio e tivesse uma situação de anomia primária e sempre essa anomia ameaçando voltar, né? É para não deixar voltar a anomia que eu tenho estado de exceção. Chega um momento em que os mecanismos próprios do direito, eles não conseguem dar conta de resolver as situações de grave ameaça ao Estado. Tanto é que muitos autores, de uma forma um tanto quanto autoritária, nos dizem que o estado de exceção é como se fosse o direito que o Estado tem de se defender diante da sua possível extinção. Né? Isso existe para nós, pessoas físicas, né? A legítima defesa, está lá no Código Penal, essa estrutura, dizendo assim, olha, se você está sofrendo uma grave ameaça injusta e tem condições de se colocar contra, né? Você tem esse direito de legítima defesa. Muita gente fala que o estado de exceção é a legítima defesa do Estado. Né? O estágio de exceção é a legítima defesa do Estado. Mas o Schmitt ele tinha dificuldade de pensar o estado de exceção se tornando algo habitual. Né? Porque, para ele, a saúde do direito só era possível na medida em que se alternavam períodos de exceção e períodos de normalidade. Né? Quando a normalidade não conseguia dar conta de uma situação que podia destruir o Estado, se instaurava o estado de exceção, se suspendiam os direitos autoritariamente, se concentrava o poder nas mãos da autoridade executiva, normalmente, se tomavam as medidas necessárias, se normalizava. Né? A normalidade é sempre algo que vem depois, nunca é algo originário. Se normalizava a situação e se continuava esse ciclo. Normalidade, exceção, normalidade, exceção. Mas o próprio Schmitt viu, e teve um pouco de resistência em relação a isso, que estava surgindo algo novo, algo chamado de exceção permanente. Né? Quando a exceção já não é mais um motor de normalização do direito, mas que ela se torna verdadeiramente a própria definidora do que é o direito. Isso é muito claro na Alemanha nazista, né, nos anos 30. E pode parecer que nós constituímos, de alguma maneira, nós constituímos uma situação após a Segunda Guerra, né, após a Guerra Fria, que hoje nós constituímos uma situação em que a normalidade voltou a vigorar. Mas se nós percebermos nos interstícios, nas fraturas, nos momentos obscuros do direito, vamos ver que a exceção
ela não é, essa é a tese do Agamben, não é nem do Schmitt mais, eu estou falando do Agamben agora. A exceção, ela não é um par com a normalidade, ela habita a normalidade. Eu só posso pensar em normalidade quando há exceção, quando se pensa exceção. Exceção e normalidade não são momentos que vão se colocando um depois do outro. Eles estão dentro da mesma realidade. E aí o Agamben lança essa tese dele, que é muito combatida por alguns autores, outros desenvolvem essa tese, entre os quais eu me conto, assim, eu acho que o Agamben tem razão nessa tese, que é qual? Que o direito tal qual nós conhecemos, o direito ocidental e, portanto, o direito brasileiro, que tem a ver com esse curso, ele é em si mesmo excepcional. Não tem como pensar o direito sem pensar a exceção. Não existe uma dimensão de normalidade. O direito ele é uma estrutura em si mesma excepcional. Por quê? Vamos pensar. O que é a exceção? A exceção é exatamente... Cadê meu papel? Já escrevi coisa demais aqui. Vou apagar um pouco para poder escrever mais. A palavra exceção. É sempre bom nós retomarmos as origens etimológicas dos vocábulos com os quais nós trabalhamos, né? Normalmente se revela, não tudo, claro, né? Mas se revela dados importantíssimos ao entender o que é a palavra. A palavra exceção vem de exceptio, palavra latina, né? Como boa parte do nosso léxico político-jurídico, ou se não é grego, é latino. Exceptio. O que significa essa palavra? Tem zilhões de significados no latim, né? Mas vamos ir diretamente ao que o Agamben nos diz. Vejam bem, ele não quer comprovar uma tese política como uma tese etimológica, não. Tem muitos autores que criticam ele dizendo isso. Olha, ele vai ver a origem da palavra e acha que as práticas sociais correspondem à origem da palavra. Não é isso. Ele está apenas demonstrando uma estrutura de pensamento, uma estrutura de funcionamento que está na palavra e está na prática social da exceção, como a gente vai ver daqui a pouco. Exceptio é uma palavra que tem um radical, capere. Vamos separar em duas. Esse ex é um prefixo, né, que significa fora, e septio é uma declinação da palavra originária capere, que significa capturar, entre outras coisas, tomar. Né? Entre milhares de outras significações. O ex significa fora. Então, literalmente, exceção significa capturar fora. Tomar aquilo que está fora. E é exatamente esse o mecanismo do direito. O direito ele só funciona na medida em que ele captura, na medida em que ele toma para si uma relação ou uma dimensão que não será normatizada. Tentem entender. É um pouco complexo essa estrutura. A estrutura da exceção, em termos filosóficos, em termos de pensamento, é uma estrutura que só funciona na medida em que ela toma, em que ela retira algo de uma realidade e a toma como seu secreto fundamento, a toma como uma espécie de base fundamental oculta. A exceção é esse movimento do pensamento e da prática, né, do pensamento e da prática político-jurídica, em que, para funcionar, para que a normalidade possa funcionar, eu tenho que criar uma zona de anormalidade. Vamos começar a pensar no direito, um conceito básico do direito. Cidadão. Todos nós somos cidadãos, né? Todos nós recebemos esse selo fundamental ao nascermos em território brasileiro. Mas qual que é o sentido do termo cidadão? Qual que é o sentido do termo cidadão se não é posto a figura contrária do não cidadão? Eu só posso pensar em cidadão se eu considero a estrutura, se eu considero a possibilidade, se eu considero a dimensão do não cidadão. Um exemplo muito, muito concreto, assim, que não é nem o Agamben que dá, porque ele é um autor europeu, não está nem um pouco preocupado com isso, mas autores latino-americanos, decolonialistas, que utilizam a teoria do Agamben de alguma forma, muito criticamente. O que é a Europa? O que foi a Europa se não se pensa num campo de desregulação onde tudo era possível, chamado Novo Mundo, né? A Europa só se criou enquanto unidade político, jurídica e cultural graças à possibilidade de um espaço anômico chamado América Latina. Coisas que não se podiam fazer na Europa
nos trópicos se podia fazer, né? Tudo é permitido abaixo dos trópicos. Os conceitos de direito funcionam dessa maneira. Quem é o cidadão de bem que alguns presidenciáveis têm utilizado como chantagem político-jurídica com o povo brasileiro? Quem é o cidadão de bem? O que é o cidadão de bem? Se eu não imagino, se eu não constituo ficcionalmente a ideia de um inimigo público. Quem é o cidadão de bem se eu não constitua a ideia do criminoso existencial? Então, todos os conceitos, todas as estruturas do direito, elas capturam algo fora delas mesmas, né? O exemplo que o Agamben dá é um exemplo muito próprio da cultura dele, da cultura europeia, do grande choque para a cultura europeia que foi o nazismo, né? A superioridade alemã se fundamenta na desnudez de uma vida que não vale a pena ser vivida, que é a vida do judeu. Então, todo conceito político-jurídico, por um lado, né, ele, para ser operacional, ele precisa pressupor uma exceção. Ele precisa pressupor uma realidade que não entra na norma, que não é normatizável. Só posso proteger o cidadão de bem se eu pressuponho um espaço, uma dimensão que tem se alargado cada vez mais, em que algumas pessoas são não cidadãs, né? Na prática, por mais que teoricamente, por mais que formalmente, retoricamente sejam cidadãs, mas na prática não são cidadãs, são pessoas que podem ser executadas para garantir o direito, então, do cidadão. O Agamben, ele dá um exemplo que eu acho belíssimo e que eu acho que tem tudo a ver com o nosso mundo, né? Como é que a exceção, ela é uma estrutura que existe no direito desde sempre. E ele dá um exemplo do direito romano. Não é? Por que o direito romano? Que coisa maluca é essa lá do direito romano? O direito romano é a base do nosso direito, né? Se vocês forem lá na faculdade de direito, fazer direito, se vocês tiverem essa péssima ideia, vocês vão ver que tem lá a matéria, direito romano, não é brincadeira, no segundo, terceiro período. Qual que é, Luísa? Segundo período? Terceiro. Tem uma matéria, assim, durante um semestre inteiro, vocês estudam direito romano. Ah, mas o jeito que vigora na cidade de Roma? Não, é o direito romano de 2000 anos atrás. É exatamente esse jeito que se estuda lá. E isso não é uma maluquice da faculdade de direito do FMG, não. O direito romano, ele é a base dos conceitos fundamentais, por exemplo, do direito civil, né? Então, estudar direito romano é estudar as nossas origens. E as nossas origens obscuras, as nossas origens sinistras, em algum sentido. E o Agamben dá esse exemplo de como que surge um cidadão romano materialmente. Vamos supor, tá lá, nasceu um menino, ou a menina. Vamos pôr o menino, que o povo lá era mais patriarcal e machista, para ficar mais realista o exemplo. Aí nasceu um menino, tem o pater familias, o pai da família, que é não apenas o pai de família, mas é um verdadeiro chefe ali, incontrolado, não tem nenhum poder estatal que o limite. O pater familias nasceu o menino e ritualmente ele é colocado no chão. Por que ele é colocado no chão? Imagina que coisa nojenta, colocar um recém-nascido no chão, né? Vai pegar um monte de bactéria, mas eu acho que o povo antigamente era mais resistente que a gente hoje em dia para essas coisas. Mas pôs o menino recém-nascido no chão. Isso é um ato simbólico para demonstrar que ele está exposto, que ele está, de alguma maneira, entre aspas, abandonado a toda sorte de intempéries, a toda sorte de perigos, a toda sorte de males. E aí o pai, com o seu direito soberano de pai, ele pega a criança, né? Pega a criança e levanta. É um ato simbólico também de proteção. Não apenas de proteção, mas de inclusão, né? A figura, digamos assim, a figura contrária à da exceção, à da inclusão. Ele pega a criança e levanta e fala, civis romanus est. Você é um cidadão romano. E dá a ele a qualidade de cidadão. É o ato do pai levantar a criança que dá a ela a qualidade de cidadã romana. Então, a partir dali, aquela criança goza de uma série de privilégios, de uma série de proteções, de uma série de direitos que escravos não vão gozar, que estrangeiros não vão gozar, que uma série de pessoas não vão gozar e que são a base para que aquela criança tenha essa qualificação jurídica. Mas há mais uma coisa. Não é tão simples assim.
O ato de levantar a criança significa que essa criança entrou em Roma e ela está exposta ao poder de Roma agora. No seguinte sentido, o pai tem direito de vida e morte sobre a criança, né? E enquanto ele existir, no direito romano, pelo menos nessa fase, era assim, o pai tem direito de vida e morte. Se ele quiser matar aquele filho, ele tem o direito de fazê-lo. O mesmo poder que protege é o poder que ameaça. Essa é a estrutura fundamental do Estado, para o pensamento do Agamben. Essa é a estrutura, o mesmo poder que garante, então, direitos àquele pequeno indivíduo que acabou de nascer, é o poder que o ameaça de uma forma incondicional. E o Agamben nos diz, isso não é coincidência. A estrutura do direito é assim. Então, vejam vocês, os direitos fundamentais, que, claro, né, numa outra leitura, têm que ser defendidos e têm que ser garantidos pragmaticamente, especialmente nesse cenário que nós vivemos hoje em dia. Mas vamos pensar um pouco mais sobre os direitos fundamentais e quaisquer outros direitos. Eles são prestações do Estado, são, de alguma maneira, estruturas que o Estado nos põe diante de nós e que nos protegem, nos garantem espaços de liberdade, de propriedade, de igualdade, mas, ao mesmo tempo, nos expõe a uma potência absoluta e incontrolada, em última instância, que é a do Estado. Exigir mais segurança. Nós vivemos numa época de insegurança e de medo absoluto, né? O afeto político que existe hoje é o afeto político do medo, né? Isso me lembra muito um autor que está muito próximo aqui do Schmitt. Aliás, o Schmitt se achava o grande sucessor dele. O Schmitt era muito vaidoso, na realidade, muito demais, assim, que é o Thomas Hobbes. Né? O Hobbes, ele acha que o afeto, e eu estou falando de afeto no sentido de sentimento, de tonalidade afetiva, de valor que todos compartilham, ainda que inconscientemente. Isso que é uma tonalidade afetiva, nesse sentido, eu estou dizendo. O afeto fundamental que faz surgir o Estado é o medo. E nós hoje estamos voltando a essa situação. O medo a tudo justifica. Estamos vivendo uma eleição que vai ser decidida pelo medo, de uma forma ou de outra. Ou nós negamos o medo, ou nós nos rebaixamos a ele e criamos uma ditadura constitucional no Brasil. É isso que vai acontecer nos próximos meses. Aconteceu nos Estados Unidos da América. Já aconteceu em vários países europeus. Está acontecendo, né? Isso é muito grave quando o afeto político fundamental é o medo, porque o medo nos deixa absolutamente incapazes de raciocinar, nos deixa incapazes de pensar, nos torna incapazes de fazer o ato político por excelência, que é olhar para o outro, né? Que é conversar com o outro, que é dialogar com o outro, que é agir com o outro. Às vezes se opor ao outro também, né? Não é o mundo da política não é um conto de fadas, não. Mas o medo é um afeto que nos fecha em nós mesmos. Tem um livro de um outro autor, que eu não vou falar dele não, mas é um autor também muito importante, que chama Antônio Negri, e esse livro se chama Jó, a Força do Escravo. E ele fala que tristes são os tempos em que o afeto político fundamental é o medo e não a revolta. Porque com a revolta você consegue fazer alguma coisa. Você se sente, de alguma maneira, impulsionado a transformar e, de alguma maneira, a dialogar e conversar e constituir conjuntamente. Agora, o medo nos fecha em nós mesmos, né? O medo é um afeto absolutamente negativo. E, voltando, então, um pouco... daqui a pouco eu vou parar para vocês poderem falar alguma coisa, que senão a gente não discute, né? Tem que chegar no Walter Benjamin ainda. Mas o que o Agamben está nos dizendo é que nós chegamos a um tempo, então, em que o Estado, de alguma maneira, e não apenas o Estado, o mercado, né, essa coisa que nós chamamos de capitalismo, é uma estrutura que continuamente impõe exceções, que continuamente nos promete proteção, e nós aceitamos por causa do medo, né, por isso essa digressão que eu fiz sobre o medo, como afeto político fundamental, uma vez que nos promete segurança, toda e qualquer limitação é suspensa indefinidamente. O que nós temos visto no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nem se fala na Ásia, é uma contínua suspensão de direitos, de negação de conquistas históricas, sob o argumento da excepcionalidade, sob o argumento de que situações especiais exigem, de alguma maneira, soluções especiais. Eu, há pouco tempo, publiquei um artigo, não quero fazer propaganda, marketing próprio, não, marketing pessoal, mas apenas me veio à cabeça aqui agora.
publiquei um artigo em que eu demonstrei, espero ter demonstrado, junto com uma orientanda minha, uma doutoranda, que o estado de exceção se tornou tão normal, é até uma coisa engraçada, né? O estado de exceção se tornou normal, se tornou tão cotidiano, que no Brasil de hoje, o estado de exceção ele não se limita ao poder executivo, ele é uma forma usual do poder judiciário, muito claramente. E aí peguei 3 exemplos para demonstrar isso. Não vou ficar nos 3, mas um dos casos, por exemplo, era do processo administrativo contra o juiz Sérgio Moro, né, que divulgou de maneira ilícita trechos de gravações telefônicas de sujeitos que estavam sendo processados por ele. Né? Quer dizer, não por ele, mas ele era o juiz que era responsável pelo caso e permitiu essa divulgação. E aí, não me lembro exatamente se foi a OAB, não lembro qual órgão exato, fez uma denúncia para abertura de processo administrativo contra o juiz, e o órgão superior do Tribunal Regional Federal lançou uma decisão dizendo assim, olha, o que ele fez é muito triste mesmo, mas em situações excepcionais, medidas excepcionais. Portanto, nenhuma penalidade, não vai ser aberto nenhum processo contra ele. Sendo que é claríssimo, está escrito na Constituição que não se pode fazer isso, é algo óbvio. Um outro exemplo trabalhado no artigo é a situação. Vocês já ouviram falar de mandado de busca e apreensão, né? É aquela situação em que, por ordem judicial, a polícia pode entrar na sua casa para ver se tem lá objetos de cometimento de crimes, né? Só que no nosso Código de Processo Penal, que já é um código extremamente autoritário, tem lá algumas definições. O mandado de busca e apreensão tem que ter nome e sobrenome. Tem que ter o mandado de busca e apreensão para, sei lá, para Luísa, por exemplo, que é a Luísa Cortes Grego, que tem um número de identidade tal, mora na rua tal e tal e tal. Tem que ser assim. E, excepcionalmente, um juiz carioca criou, não criou, já existia, mas trouxe à tona o famoso mandado de busca e apreensão coletivo, para um bairro inteiro. Para a Rocinha, por exemplo. Quaisquer casas podem ser objeto de revista da polícia, sem definir a razão, sem definir o nome, sem definir nada, com base na suposição de que favelas são zonas em que se praticam crimes. Portanto, é necessário que nós tenhamos um mandado de busca e apreensão para todas as casas que estão ali. Isso, obviamente, é uma suspensão do artigo, uma suspensão ilegal do artigo do Código de Processo Penal, que diz que tem que ser individualizado. Assim como permitir que um juiz divulgue dados de réus em processos criminais também é uma clara suspensão de normas que garantem a presunção de inocência. Isso sem falar no que o Supremo Tribunal Federal tem feito, né? Que aí a gente volta à tese lá do Carl Schmitt, né? Nazista, o Carl Schmitt, não esqueçamos disso, que nos diz que soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Soberano é quem decide se está normal ou se está excepcional. E a gente tem visto cotidianamente a mais alta corte do país decidir com base em argumentos excepcionais. Basta se ver a lamentável sessão em que foi decidido sobre a possibilidade de cumprimento de pena sem o trânsito em julgado da sentença condenatória penal em segunda instância. Se vocês tiverem paciência e estômago para ver a leitura dos votos, vocês vão ver que os argumentos daqueles que dizem o que está contrário ao que está escrito no texto, né? Por isso o Schmitt tinha toda a razão, né? O que está escrito no texto é quem tem poder para mandar, é que define o soberano. Vocês vão ver que o que está escrito ali são argumentos excepcionais. Todos eles excepcionais. Tendo em vista que a corrupção viceja no país, tendo em vista a ideia de que ninguém é punido, tendo em vista só argumentos excepcionais, se suspende indefinidamente a Constituição. Isso não. Eu faço questão de falar que eu não sou partidário de nenhum partido político. Não tenho. Os meus colegas precisam me chamar de anarquista, que eu falo algumas coisas, mas você está parecendo que você é de direita. Aí eu falo assim, não, você está parecendo que é de esquerda. Não, então você é anarquista. Então, tudo bem, pode ser. Dos títulos é o menos pior, anarquista. Essa é uma garantia que não é uma questão do Lula ou de quem quer que seja, não. Temos que falar isso claramente. Essa é uma garantia que todo brasileiro perdeu. Todo brasileiro, cada um de nós agora pode ser preso sem um juízo final sobre a nossa culpabilidade. Isso é, na minha visão modesta, é medieval, né? A ideia de que, mas tem muitos recursos, demora muito, mude-se a lei.
Agora, a ideia de você fazer uma pessoa começar a cumprir pena e limitar vários direitos, sendo que não tem um momento final, agora acabou, essa decisão final transitou em julgado. Quer dizer, uma decisão que transitou em julgado é aquela que não cabe mais recurso, seja porque acabou os recursos, seja porque perdeu o prazo, etc. Não tem mais como recorrer. Isso é uma garantia mínima de civilização, mínima, que nós não temos mais. Né? Mais uma semelhança com um Estado que existia lá nos anos 30, 33, 39, lá na Europa, que fazia campos de concentração. Mas, enfim, isso é uma mera semelhança. Né? Para terminar, a gente poder conversar um pouquinho que seja, ficou por último aqui falar do Walter Benjamin, que é um autor bem diferente do Schmitt, apesar de ter convivido com ele na mesma época. Ele era um judeu, né, e como tal foi perseguido pelo nazismo. Era um homem absolutamente genial, nisso ele era parecido com o Schmitt, os dois eram geniais. Era crítico de arte, literato, filósofo, pensador político, enfim, tudo que vocês puderem imaginar, era de uma inteligência renascentista. E em 1940 ele publica um texto que eu deixo aí indicado para quem não conhece ainda. É um texto pequeno, mas muito denso, muito denso, que chama Teses sobre o Conceito de História. Tem uma edição belíssima no Brasil, que é do professor Michael Levy, que se chama Aviso de Incêndio. E nessa edição ele vai comentando essas teses. São teses mesmo, são pequenos parágrafos, às vezes de uma meia página, às vezes de uma página, quase nunca mais de uma página, mas cada um deles de uma densidade absoluta. E na tese oitava, se não me falha a memória, o Benjamin fala sobre estado de exceção. E aí é interessante a gente entender quando é que ele escreve esse texto. Né? Quando que ele escreve esse texto? Ele escreve esse texto quando ele tem notícia de algo que era inimaginável naquela época. Né? Em 1940, 39, 40. 1940, na realidade. Em 1940, agora eu não vou lembrar se é 39 ou 40, que é o fato histórico. O texto é de 40, mas que é o Tratado de Não Agressão entre a Alemanha nazista e a Rússia, aliás, a União Soviética stalinista. Né? Por mais que o Stalin fosse um monstro, e era um monstro, sem dúvida nenhuma, ainda havia alguma esperança de que, estourando a Segunda Guerra, que todo mundo sabia que ia estourar, a Rússia ia se colocar contra a Alemanha nazista. Por várias questões, né? Por questões ideológicas, por questões de sobrevivência própria, por questões históricas. Né? Os alemães sempre odiaram os russos sempre odiaram os alemães. Isso é uma questão histórica muito intensa. Né? Quando surge o pacto de não agressão entre a Alemanha e a Rússia, que na realidade foi toda uma questão diplomática e de ganhar tempo, tanto do lado dos alemães quanto do lado dos russos, não tenhamos falsas visões, mas toda a intelectualidade de esquerda, como Benjamin, na época, ficou absolutamente absurdado, para usar um termo coloquial. Como assim a Rússia fez um pacto, a União Soviética fez um pacto de não agressão com a Alemanha? Está tudo acabado. O mundo acabou aqui agora. Ninguém vai resistir mais à Alemanha. A única força que era capaz de resistir à Alemanha não vai resistir. Né? Então o Benjamin entra numa extrema depressão. Vários amigos dele que já tinham fugido para os Estados Unidos, enfim, para as Américas, inclusive a prima dele, que é a Hannah Arendt, alguns de vocês devem conhecer. Vários. Ele até o último minuto ele tenta não fugir, mas depois disso ele se vê obrigado a fugir e acaba morrendo na fronteira com a Espanha, na fronteira da França com a Espanha. Ele tenta fugir, ele é interceptado por soldados espanhóis e, sob a ameaça de ser entregue no dia seguinte a um campo de concentração alemão, ele se mata na noite anterior. E deixa como testamento esses textos, que são textos, por um lado, extremamente sombrios, mas extremamente luminosos também. Nessa tese oitava, se eu tivesse trago, eu até leria para vocês, mas agora vocês vão depender da minha memória. Nessa tese oitava do texto, ele diz assim, que se nós vermos a história, se nós analisarmos a história através da tradição dos oprimidos, ele usa essa expressão que é belíssima, a tradição dos oprimidos. Porque todo o texto é uma reflexão sobre a história. Todo o texto é uma reflexão sobre a maneira de pensar e de viver e de escrever a história. E ele está dizendo, existe uma concepção de história, isso nas outras teses, existe uma concepção de história que é evolucionista, que se baseia no progresso. Né?
Essa é a concepção de história, por exemplo, que a social-democracia alemã tem como fundamental. O Benjamin tinha mais ódio dos nazistas, ele tinha da social-democracia. Por quê? Ele entendia que a social-democracia era aquele partido que tinha, de alguma maneira, abandonado os ideais revolucionários, tinha abandonado os ideais socialistas e tinha se juntado a toda esse mise-en-scène que é, de alguma maneira, o poder oficial do Estado alemão, né? Ele dizia assim, mas por que a social-democracia fez isso? Porque achava que pequenas mudanças, se um partido legal participar do jogo eleitoral, fazendo pequenas mudanças, ganhando pequenos cargos, um aqui, outro ali, no final pode, de alguma maneira, transformar a situação da classe trabalhadora ou da classe oprimida. Né? É um partido que aposta, então, no reformismo e não na revolução. E o Benjamin não aceitava isso. Né? Dizia que alguém só pode pensar assim, como um social-democrata, se tiver em mente o mito do progresso, a ilusão do progresso, a ilusão de que as coisas vão melhorar, de que nós estamos numa espécie de linha ascendente do pior para o melhor. Né? Ainda que com algumas derrapagens, com algumas idas e voltas, mas sempre estamos progredindo. Né? Diz o Benjamin, isso é errado. Essa visão da história é a visão dos vencedores. Né? A história não é um campo neutro, a história não é um campo amorfo, a história não é um campo de fatos, é um campo de ideias. E só pode ver contínua melhora aqueles que são os vencedores. Porque a tradição dos oprimidos é aquela que vê apenas derrotas, ou vê revoluções traídas, ou vê momentos de libertação interrompidos. Ele era muito amigo do Brecht, do Bertolt Brecht, o Benjamin. E o Benjamin, aliás, o Brecht tem um poema, não vou lembrar aqui agora, mas que fala exatamente isso de forma poética, né, de forma teórica, né, dizendo as grandes conquistas da humanidade, né, as pirâmides do Egito. Mas quem construiu as pirâmides do Egito? Foram os faraós? Né, a Revolução Francesa. Quem fez essa Revolução Francesa? Será que foi Napoleão sozinho? Será que ele não levava consigo nem um cozinheiro, dizia o Brecht, né? Então, por trás de todo aparente progresso histórico, nós temos uma constante carnificina. Nós temos uma exceção que é a regra. E é assim que ele começa a tese oitava, dizendo assim, a partir, não é literal, depois vocês olham aí na internet como é que é, mas o sentido é assim. Se nós olharmos a história a partir da tradição dos oprimidos, vamos ver que a exceção, o que nos dizem hoje ser a exceção, e ele estava falando o quê? Ele estava falando nos anos 40, né? O mundo já estava em guerra, uma guerra que possivelmente iria acabar com o planeta. E todo mundo achando que aquilo era uma exceção, no sentido simples da palavra. É algo que vai passar, é algo excepcional. Só pode achar que é uma exceção isso quem está do lado dos vencedores. Quem vê, não que está do lado, mas que lê a história a partir da versão contada pelos vencedores. A tradição dos oprimidos vai nos mostrar o contrário, vai nos mostrar as revoluções abortadas, vai nos mostrar os massacres, vai nos mostrar a escravização, vai nos mostrar toda essa parte sombria que não costuma entrar nos livros de história. Essa é a primeira parte da tese. Ele ainda fala ironicamente, e eu falo isso ironicamente hoje também, furtando aí a ideia do Benjamin, que é o seguinte, as pessoas olham assim e falam, mas como que é possível o impeachment da Dilma? Como é que foi possível isso? Ou então alguns falam, mas como é que é possível candidatos como Bolsonaro? Como é possível? As pessoas ficam espantadas. Aí voltando ao Benjamin, nos anos 40, ele escreve essa tese. Só se espanta com a atual situação, né? Ele diz assim, esse espanto com a atual situação não é um espanto filosófico. É um jogo de palavras genial do Benjamin. Porque, a gente voltar lá em Platão e Aristóteles, são autores que dizem que a filosofia começa com espanto. Tálmatos, palavra grega. Eu só filosofo se eu me espantar com a realidade. Se eu achar a realidade normal, eu não filosofo. Então, o que o Benjamin está dizendo é, se espantar com algo como a Segunda Guerra, se espantar com impeachment, se espantar com candidatos absolutamente autoritários, regressivos, como o Bolsonaro, não é um espanto filosófico. Quer dizer que quem se espanta com isso tem ainda a ilusão de que nós estamos num progresso. Nós estamos saindo do pior para o melhor. Nós, apesar de todos os problemas, estamos caminhando bem. Não! Nós não podemos nos espantar com isso. Não significa que não podemos nos indignar e lutar contra. É se espantar. É como se a gente estivesse vivendo num mar de rosas
Assim, ah, meu Deus, aconteceu uma desgraça. Não, a desgraça é contínua na tradição dos oprimidos. A tradição dos oprimidos é essa que nos mostra que as contra-revoluções, que os assassinatos em massa, que a escravização, que tratar o ser humano igual uma besta, é algo contínuo na nossa história. Não podemos nos espantar e ficarmos, de alguma maneira, a ver navios, olhando para o horizonte espantado. E aí o Benjamin termina, e é assim que eu quero terminar também essa minha fala, e ouvi-los um pouco, com um resquício de esperança, que no Benjamin a esperança é sempre um resquício. Ele fala, então, que a partir da tradição dos oprimidos, a exceção é a regra, o massacre é a regra, que se espantar com isso é, de alguma maneira, não filosófico, uma vez que tem em vista o mito do progresso, que as coisas estão sempre no bem, mas ele fala que a nossa missão, ele termina assim a tese, é belíssimo, né? A tese 8ª. Ele fala que a nossa missão é instaurar o verdadeiro estado de exceção. Wirklich, é a palavra que ele usa em alemão, o efetivo, né? O efetivo está... Ele fala assim, fazer uma exceção pela primeira vez na história, diz o Benjamin. A história que sempre foi dos dominantes, sempre foi de certas classes, de certos povos, de certos gêneros, enfim, de certos tipos de seres humanos. Fazer uma exceção verdadeira, e nisso ele estava sendo super irônico com Carl Schmitt, super irônico. Uma exceção de verdade é quebrar essa continuidade de derrotas que a tradição dos oprimidos tem sofrido. Uma exceção verdadeira é instaurar efetivamente liberdade em sentido pleno. É negar as forças, sejam econômicas, sejam estatais, sejam simbólicas, sejam religiosas, que nos mantêm numa constante minoridade. Né? O verdadeiro é uma expressão então bastante forte, né? O verdadeiro estado de exceção não é o estado de exceção do Schmitt, que tem essa dialética entre normalidade e anormalidade, não é o que o Agamben está falando também, dessa exceção que habita o corpo do direito, portanto todo direito como nós conhecemos é excepcional. O que o Benjamin está falando é de um verdadeiro estágio de exceção, é de negar efetivamente o domínio na história humana. E ele termina assim com a frase, quando nós fizermos isso, a nossa luta contra o fascismo será melhor. E eu acho que para a gente também. Quando nós conseguimos pensar, agir e de alguma maneira preparar um verdadeiro estado de exceção no sentido do Walter Benjamin, a nossa luta contra o fascismo que nos ameaça hoje, de maneira muito clara, será melhor. Muito obrigado por vocês e vamos ouvir.